amigos, terça-feira de carnaval movimentada em Brasília, em todo o Brasil. Na verdade, feriado inteiramente movimentado, mas não só por conta da folia. A terça-feira começou quente. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal fosse para cima de vários servidores da Receita Federal. O Moraes determinou busca e apreensão contra servidores da Receita Federal, suspeitos de acessar indevidamente, segundo ele, e também vazar indevidamente, segundo ele, dados de ministros, superministros do Supremo e de seus familiares. Em verdade, isso não começou nessa terça-feira. Bom, desde anteontem, principalmente ontem, começou em um zum de que neste feriado de carnaval, Moraes foi alertado, ou ele buscou alertar-se, de que talvez algumas matérias por aí, alguns relatórios, talvez não sei de quem por aí, tivessem sido alimentados por estes acessos indevidos praticados por servidores da Receita contra os ministros, quebras de sigilos, declarações de impostos de ministros, de familiares, de empresas, de familiares e tal. É só nisso que se fala no Brasil, ministros trilionários. Mas, então dizem que vários parentes de ministros tiveram sigilos e tal. Moraes, então, e junto com os outros ministros, enfureceram-se. Também já na segunda-feira havia notícias de que durante esse feriado vários servidores da Receita, da mesma Receita, estavam tendo que acessar mais e verificar exaustivamente mais de 30 sistemas internos da Receita para, enfim, identificar quem acessou esses dados sensíveis de ministros, filhos, mulheres, cônjuges, enteados, enteadas e por aí vai. Pois é, identificaram. E hoje de manhã, na terça-feira, tramontinada nesses servidores. Polícia Federal na porta, batendo na porta. E esses servidores supostamente servidores que teriam acessado, eu digo suspeita porque são suspeitos ainda. Enquanto não se tem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o cidadão, seja quem for, ele é mero ainda, ou suspeito, ou investigado, ou acusado, ou réu. Não tem ainda culpa formada. Esse dado é importante. Enquanto não há culpa formada, enquanto realmente a ação não terminou, não tem nem ação nesse momento ainda, não tem nem inquérito, então são pessoas que são suspeitas. Significa que direitos fundamentais dessas pessoas têm que ser resguardados e só podem ser flexibilizados, relativizados, com muito cuidado, que não houve, hein, doutor Moraes? Não houve. Pois é, então terça-feira começou a gorda, de arromba em Brasília, servidores da Receita Federal tendo suas casas devassadas. Então foram identificados supostos servidores que supostamente acessaram indevidamente, vazaram indevidamente dados de suas excelências. Contudo, aí começa algo estranho. Veja, todo esse aparato, custa muito dinheiro, inclusive movimentar esse aparato público todo, foi colocado na rua, e não só na rua, mas também dentro dos gabinetes e escritórios. A Receita trabalhou, a PF trabalhou, todo mundo trabalhou nesse carnaval em prol dos ministros e seus familiares. Porque teriam tido, eu repito, sigilo fiscal quebrado indevidamente. Pois bem, ocorre que, e aí para mim começa onde o STF começa a se exaltar, onde começa uma coisa a exorbitar. Ocorre que Alexandre de Moraes mandou divulgar a lista dos nomes desses servidores. Acabou com a carreira dos servidores. São suspeitos ainda, mas ele mandou jogar a lista. Para quê? Para estigmatizar. São suspeitos ainda. Mas mandou jogar a lista para estigmatizar. E não obstante a isso, a mídia está dizendo, quem está dizendo é a mídia, mandou quebrar o sigilo de suspeitos. Sigilo fiscal. Daqui a pouco, de repente, até sigilo bancário. De repente, para ver se vendeu para alguém, se comprou de alguém. Vejam que coisa. Ai. Difícil país esse, hein? Cadê a Constituição? Cadê o Código de Processo Penal? Tá estranho, hein? Tudo muito estranho nesse país. A coisa tá tão feia que até o Josias de Souza, de extrema esquerda, do portal UOL, que é de extrema esquerda,
trouxe aqui uma notinha com o seguinte título, de agora, me chamou a atenção. Ele disse assim, o Josias de Souza: era só o que faltava, dois pontos. Supremo e Receita se engalfinham no lodo. Vocês sabem o que é o lodo e quem costuma estar no lodo? Quem está dizendo, inclusive, aqui é o próprio homem de esquerda, um jornalista, no ofício de sua profissão, um homem de mais de 118 anos de profissão, o Josias de Souza, hoje no UOL. Hoje, terça-feira, no UOL. Os desdobramentos do escândalo do Master estimulam, diz aqui ele, o Josias, os desdobramentos do escândalo do Master estimulam a percepção de que muita gente poderia se encrencar se a Receita Federal revirasse as contas de certos ministros do Supremo e de seus familiares. Não seria má ideia, desde que a fiscalização fosse escorada nas regras e nas leis. Mas quem fará cumprir as leis? Eu sou contra isso, terminantemente contra que se quebre sigilo fiscal de quem quer que seja, de formas ilegais, de formas inusuais. Mas que fique claro, isso é errado e não deve ser praticado. Agora, quem em sã consciência acha que hoje o sistema jurídico, o sistema de persecução penal do Brasil teria alguma força para, de maneira legal, não quer dizer que se deva fazer legal, mas para, de maneira legal, acessar dados, fazer investigações nesse país contra os 10 de Esparta? Quem? Ou poderia chamar os 10 de Espanta, né? Os 10 de Espanta. Quando dados fiscais são apalpados numa bisbilhotagem clandestina, quem entra na zona de perigo não são as togas, nem suas parentelas, mas as instituições de Estado. Está todo mundo errado. Em plena terça-feira gorda, os rapazes da Polícia Federal foram Em plena terça-feira gorda, os rapazes da Receita Federal foram ao asfalto em 3 cidades onde o carnaval é animado: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Por ordem de Alexandre de Moraes, realizaram batidas de buscas e apreensão em endereços de suspeitos de extrair ilegalmente das máquinas da Receita dados de magistrados e familiares. A operação ocorre no âmbito de inquérito aberto ao mês passado por Moraes. Sua mulher, a advogada Viviane Bassi, assinou com o Master contrato de 129 milhões. Esse é o ponto. Desde que foi revelado o contrato, porque só foi revelado por meio da matéria da Malu Gaspar em O Globo, e passaram alguma informação, ninguém sabe quem passou, porque senão nós nunca saberíamos desse contrato. Era um contrato de gaveta, entre Dona Viviane Bassi de Moraes e o Banco Master. 129 milhões. A partir daí, meus amigos, tenho certeza que viram o objetivo de vida de Moraes: identificar quem foi o Facínora. O Facínora, esse poço de ilicitude que fez isso, trazendo à tona esses dados da mulher de Moraes. Bom, na semana passada, a PF entregou ao Supremo um relatório de 200 páginas, esmiuçando as relações pessoais e financeiras de Toffoli com Daniel Vorcaro. Ah, tanto bastou. Como ousam? O caso Master empurrou as relações institucionais brasileiras para um pântano repleto de escorpiões e aranhas peçonhentas. Nele, pessoas que deveriam se unir contra a criminalidade engalfinham-se nos bastidores. Em meio à pancadaria, o pior que pode ocorrer é enlamear instituições para proteger CPFs, ou seja, pessoas que merecem investigação. Uma vez, Sarney, no seu último mandato como presidente do Senado, engalfinhou-se numa situação muito enlameada. Ele tinha, por meio de atos secretos do Senado, mandado nomear o namorado de sua netinha. E aquilo era suficiente para o velho Sarney, a velha múmia, cair naquele momento da presidência e tal, e até de repente ser caçado. Mas Lula fez uma intervenção. Lutou por Sarney e disse que Sarney não é um cidadão qualquer. E de fato salvou Sarney, porque não era um cidadão qualquer. Então nós estamos vendo, como diria a Janja, cidadãos quaisquer presos na Papuda e também em vários outros locais por um suposto golpe de estádio em dia 8, vocês sabem. E nós estamos vendo aqui no Brasil, à torta e à direita, cidadãos acima de quaisquer suspeitas, super cidadãos que estão acima da lei. Nós sabemos neste país quem é que está acima da lei e da ordem.
Quem? Eles próprios e seus familiares.